Olá, meu amigo jundiaense, para você ligado aqui no canal 25, está começando mais um Placar Eletrônico. Eu sou Murilo Bronzeri, o MB, e está no ar mais um programa para se dedicar a falar de futebol. Tudo o que acontece no mundo do futebol, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que está definindo os semifinalistas, Libertadores de América. Essa semana tem Libertadores de América e o ano que vem tem Copa do Mundo. Eu alerto a todos que ano que vem tem Copa do Mundo. Hoje vai ter mais um debate aqui. Neymar fez bem de ir ao Paris Saint-Germain? Está na hora certa, um ano antes da Copa, de estar no Paris Saint-Germain? Vamos debater muito este assunto Neymar e Copa do Mundo também. Está começando o Placar Eletrônico. Eu tenho aqui dois comentaristas corneteiros ao meu lado. Do meu lado esquerdo aqui, F9 Flávio Bagnoli, mais uma vez nos dando a honra de sua presença. E do meu lado direito, Nivaldo Moselli, o M10, o Ademir da Guia da Mesa. Tudo bem, Nivaldo Tudo Moselli? bem, Murilo, Como que vai? é muito. Comparar com o Ademir é muita coisa. Olha, me pararam na rua essa semana e falaram assim, por que você elogia tanto o Nivaldo Moselli? Eu estou elogiando pouco. Quero que vocês saibam que tudo que eu falo aqui é pouco perto. Nivaldo Moselli, além de ser um lorde na vida pessoal, na vida profissional, em tudo aquilo que conquistou, os comentários dele são os melhores do Brasil. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, é um privilégio tê-lo aqui no programa, na nossa mesa. Seu destaque, Nivaldo Moselli. Você me elogia muito assim, Murilo. É pouco, o meu elogio é pouco. Muito obrigado, um abraço para os amigos, obrigado. Um abraço, Flávio, fazia tempo que eu não te via, cara, saudade. Feliz de estar aqui com vocês. Um abraço para o Monteirão, que certeza está vendo a gente. E meu destaque é para uma pessoa espetacular, que vem caminhando quietinho, não vem falando muita coisa, humildade principalmente, ele tem muita humildade, chama-se Fábio Carilli, técnico do Corinthians, Vamos fazer justiça para ele. Compara, ele tirou muita coisa que aprendeu com o Tite, aprendeu com o Mano. Aprendeu, todo mundo, o Tite também aprendeu com o técnico dele, o Mano também aprendeu com o técnico dele, mas ele tem méritos, ele pegou um time, pegou uma molecada, o time do Mano era milionário, o time do Tite era milionário, e o dele não, é simples, é humilde, é uma folha de pagamento reduzida, a situação do Corinthians. Então, Carilli, obrigado pela sua humildade, que você ensina muita gente, e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Campeão invicto do primeiro turno, parabéns. Uma pessoa muito humilde. Vamos falar muito do Corinthians, líder mais do que nunca. Vamos falar também do Palmeiras, que perdeu do Atlético Paranaense com time reserva. Vamos falar do São Paulo, que perdeu do Bahia. Vamos falar do Santos, que só empatou com o Avaí. E vamos falar dos... Eu quero ver os prognósticos que os senhores vão dar de Libertadores. O Flávio até coçou a cabeça. Eu quero saber quanto vai ser Palmeiras e Barcelona e Guayaquil. Ele vai ter que falar no segundo bloco. F9, Flávio Bagnoli, que alegria tê-lo de volta. Obrigado. Vamos parar com esse conchavinho de vocês, que legal ter vocês. Vocês já se cumprimentaram, né? Que bom rever. É bom rever. É um conchavinho que tem aqui. Uma igreja. Tá vendo o que acontece nos clubes de futebol? É isso aqui, ó. É igrejinha, conchavinho, panelinha, entendeu? Por isso que o grupo racha assim. Vai bem. Flávio Bagnoli, dê o seu destaque para os telespectadores. Aqui tem comando, entendeu? Quem comanda sou eu, não tem esse negócio de panelinha, não. Primeiro, o senhor deveria estar feliz que o grupo é um grupo unido. Tá? É um grupo unido porque existe comando, sim, entendeu? Agora, esse negócio de conchavinho, aqui tem gestão humana, entendeu? Gestão de pessoas. Aqui eu ligo para as pessoas quando elas não estão no programa, eu almoço com as pessoas, entendeu? Diferente de muito treinador aí que não sabe nem o que é isso, né? Mas vamos lá. Eu já está cutucando o Cuca antes de começar o programa. Não, eu não estou cutucando ninguém. Tudo bem. Por favor, seu destaque, Flávio, entendeu? O senhor já está enrolando antes de começar o programa. Obrigado pelo convite aqui, obrigado, Moselli. Abraço, Monteiro, que está em casa aí. E não tem convite, não. O senhor ganha muito bem para estar aqui, entendeu? Ganha. E o Monteiro está em casa porque o Monteiro sempre arruma contusãozinha, essas coisas, né? O chefe está agitado hoje não sei o que aconteceu com ele. Bom, pessoal, eu tô numa gangorra com relação ao São Paulo, né? Muito mais critico, porque o São Paulo está merecendo muito mais críticas. A semana retrasada ganhou aquele jogo
histórico contra o Botafogo, onde fez 3 gols em 8 minutos. Aquilo dava amostras que o São Paulo parecia que ia sair dessa situação e ia começar a galgar um espaço um pouco mais em cima na tabela. Quarta-feira contra o Coritiba e agora contra o Bahia, o São Paulo sucumbiu novamente. O time continua desorganizado. Alçou uma quantidade absurda de bolas na área, o time desorganizado conseguiu perder do Bahia. Um time que era concorrente direto no Z4. São Paulo perdeu mais um jogo de 6 pontos. Já tinha perdido do Coritiba, agora do Bahia. Os próximos 3 jogos de São Paulo são bem complicados. Olha, o futuro de São Paulo tá começando a ficar preocupante. Vamos falar um pouquinho mais durante o programa, quando formos falar sobre o jogo. Tá aí o destaque de São Paulo, do Tricolor. Daqui a pouco nós vamos falar muito da situação do São Paulo, que infelizmente ainda está na zona de rebaixamento. Para a gente começar a discutir do Campeonato Brasileiro, vamos falar da tabela aí, da classificação do Campeonato Brasileiro. Tá aí na sua tela para você acompanhar. O Corinthians tem 47... O Corinthians faz um campeonato à parte. Eu venho falando aqui já há 10 rodadas isso, mas toda vez que eu falo, esses 2 comentários aqui discutem comigo isso. O Grêmio está em segundo com 39, o Santos com 35, o Palmeiras vem em 4º lugar, fechando o G4 com 32, e aí tem Flamengo com 29 e Sport 28. O Cruzeiro tem 27, Atlético Paranaense 26, Coritiba 25, junto com o Fluminense e Botafogo com 25. O 12º é o Vasco com 24, o 13º é o Bahia com 23, seguido do Atlético Mineiro também com 23. Aí temos Ponte Preta e Chapecoense com 22 e a zona de rebaixamento. O São Paulo com 19, Vitória com 19, Avaí com 18 e o Atlético Goianiense com 12 pontos. Tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro. É um campeonato estranho, por quê? O Corinthians fez o melhor primeiro turno da história. O Corinthians merece os parabéns aqui através do seu treinador, através dos jogadores que com muita humildade aí estão fazendo o seu trabalho. É uma coisa histórica, né, gente? O que está acontecendo com o primeiro lugar, que eu acho que já desmotivou muita gente aí para ser primeiro lugar do brasileiro. E aí temos, né, a zona de rebaixamento, abrindo aí com o São Paulo, que perdeu 2 jogos seguidos. Esse campeonato está sendo uma gangorra. O time vai lá, ganha 2 jogos fora, depois perde em casa. Né? A gente já falou aqui, os times que estão jogando fora de casa com menos posse de bola estão vencendo muitos jogos. Isso está acontecendo em todas as rodadas. Pergunto a vocês, vamos começar pelo Palmeiras? Tá? Vamos abrir com o Palmeiras, porque nós vamos falar no segundo bloco do Palmeiras na Libertadores aqui. Flávio, o Palmeiras agora está a 15 pontos, vamos falar do Palmeiras apenas no Campeonato Brasileiro. O Cuca colocou o time reserva ontem, ele colocou lá todos os jogadores reserva, assumindo a responsabilidade. Ele abandonou o brasileiro? Na minha opinião, abandonou. Mas não fala na entrevista. Não fala, mas eu estou falando aqui insistentemente e nos últimos programas eu tenho falado. Palmeiras não tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, não tem como tirar essa vantagem. O Corinthians, por exemplo, que é o líder do campeonato, perdeu 2 partidas o ano todo. Como é que o Corinthians vai perder 6, 7 partidas de 19? É a gente querer acreditar numa... É utópico isso. Palmeiras não tem chance de ser campeão brasileiro. Para mim, o único time que tem chance de ser campeão brasileiro, além do Corinthians, é o Grêmio, que é o time que está mais próximo, está mais consistente e não tem perdido pontos. O campeonato, para mim, vai se resumir a Corinthians com 80% de chance de ganhar. A pergunta que eu fiz para o senhor é do Palmeiras. O senhor começa a falar do Corinthians no momento do Palmeiras. Ele gosta eu perguntei se o Palmeiras desistiu do Campeonato Brasileiro. O senhor responde o que eu perguntei. Eu vou responder. Muito obrigado. O senhor é muito gentil. Os telespectadores estão esperando essa resposta. O senhor é contratado para isso. O senhor é muito inteligente para isso. Obrigado. Olha, o Cuca ele vem se equivocando o tempo todo. Quando acontecem esses resultados do Palmeiras não conseguir um resultado positivo, quando ele faz essas mudanças, já começam os questionamentos, né? Ah, o elenco era milionário, o elenco não tem toda essa qualidade. Eu discordo. Na minha opinião, o Palmeiras tem um elenco excelente. Quando você monta um elenco, você não monta um elenco para trocar os 11. Você monta um elenco para que você tenha base, quando você tem, num campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, suspensões, contusões, convocações para seleções. O Palmeiras tem jogadores estrangeiros que são convocados para suas respectivas seleções. Então é normal que você substitua 2 jogadores, 3, e aí você tem uma base bem montada. O Palmeiras tem elenco para manter um time titular nesse nível.
O que o Cuca fez ontem, por exemplo, foi trocar os 11 jogadores. E ainda deixou alguns jogadores que normalmente vêm jogando, que ficam na reserva, como é o Keno, um jogador importante, por exemplo, também não jogou, que é considerado reserva por conta da... O Keno não jogou ontem porque, segundo informações, o Guerra não talvez consegue não jogar os dois tempos. Mas não estou justificando, estou apenas dando uma informação. Mas assim, o que mais me preocupa com relação ao Palmeiras não é nem o fato de não ter ganho o jogo ontem. Eu acho que o Palmeiras vai ficar no G6. Eu acho que isso para mim, está claro, o Palmeiras vai ficar no G6. Que tem que ser o objetivo do Palmeiras hoje. A verdade é que para o Palmeiras só sobrou a Libertadores e tem que focar mesmo. O que me preocupa é que mesmo com o time reserva, porque o time reserva também treina. O time reserva também treina. Os titulares treinam, os reservas treinam. O time não tem organização. No Palmeiras não parece que treina. Que não. Não parece que treina. O time não tem organização tática nenhuma. É óbvio que os reservas não têm o mesmo nível dos titulares. Nível técnico dos titulares, alguns não têm. Mas organização tática, independente da qualidade técnica do jogador, posicionamento, isso precisa ter. E o Palmeiras não tem. Palmeiras é um amontoado em campo com os reservas e com os titulares. Então tá bom. Então você está dizendo que a responsabilidade é do Cuca. Sim, senhor. É do Cuca. Do Cuca. Beleza. Na minha opinião, é do Cuca. Mozelli, o Grêmio está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio vai jogar agora a Libertadores, mas ganhou fora, ok? E o Grêmio está aqui a 8 pontos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho usou ontem... Everton, usou o Luan, usou o Fernandinho e usou o Pedro Rocha, ok? O time do Palmeiras é tão pior que o Grêmio assim para estar nessa situação? Não é, Murilo. Eu acho que não é. Eu acho que o Palmeiras também não é tudo isso que estão falando. Eu sempre, desde o primeiro programa, segundo nosso aqui, eu comentei que, na minha opinião, discordo um pouquinho do Flávio, o Palmeiras não tem qualidade, tem quantidade. É muito diferente. Dei exemplo da lateral, tem 3 laterais direitos. Tem o Mike, tem o Fabiano e tem o Jean. Mas você fala, será que tem um bom à altura da camisa do Palmeiras? Aí você vai para a esquerda, tem o Zé Roberto já em decadência. Você esqueceu do Fabiano? Fabiano. Tem o Zé Roberto, tem o Michel Bastos, que não jogava no São Paulo fazia 1 ano, estava na reserva. E o outro é Egídio. Então esse é o questionamento. Tem o William na frente, que nunca foi titular em outros times. Sempre foi reserva no Corinthians, foi reserva no Cruzeiro. Então eu acho que uma culpa maior, na minha opinião, é do Alexandre Matos. As contratações que ele fez, com todo o dinheiro que ele tinha, não é para estar nesse nível. Mas, Bozelli, me fala uma coisa. Não é para estar nesse nível, eu acho. A maior culpa é dele, não é da culpa. Beleza, mas eu vou continuar na minha pergunta aqui. Você acha que entre Grêmio e Palmeiras, o elenco do Grêmio é melhor que o elenco do Palmeiras? Essa é a minha pergunta. Eu acho que o elenco do Grêmio está sendo muito melhor utilizado pelo Renato Gaúcho do que o do Palmeiras. Tá, mas está sendo melhor utilizado porque o Cuca não está sabendo utilizar o elenco, Também, por aí. Concordo. Mas não quer dizer que tenha muita qualidade. É isso que eu insisto nesse ponto. Entendi o que você falou. Mas você acha que o elenco do Palmeiras é igual ao do Grêmio? Um pouquinho melhor, um pouquinho pior? Eu acho que o do Grêmio tem mais qualidade. Pode ter menos... Os 11 só? Ou não, uns 15 jogadores têm mais qualidade que o do Palmeiras. Tanto é que ele... E outra coisa que ele faz bem, o Renato, ele poupa na hora certa. Ele perdeu o título, já perdeu. Criticaram muito. Mas faz parte do jogo. O Grêmio é favorito ainda, na minha opinião. É um dos favoritos. Qual título ele já perdeu? Nas 3, perdeu o Campeonato Gaúcho, né? Do Hamburgo. Do Gaúcho. Perdeu por quê? Porque ele usou as reservas, a hora que precisava ele não tinha. Então ele perdeu o Campeonato Gaúcho. Mas o Renato Gaúcho tem uma coisa de bom. Ele usa, o que ele estava falando, ele usa os jogadores na hora certa. Ele sabe mudar. Ontem ele colocou ele recuperou o Fernandinho, ele recuperou o Léo Moura, então ele está sabendo usar os jogadores muito mais que o Cuca, embora ele não tenha a quantidade que o Cuca tem de jogadores, mas ele tem mais qualidade. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, o Luan. O Palmeiras não tem nem de perto um jogador jogando que nem o Luan. Nenhum. Tem aquele Ramiro, o Palmeiras não tem um jogador como o Ramiro. E uma coisa que para destacar, só saindo um pouquinho do Palmeiras ainda, eu não me conformo que o Tietê, que na minha opinião é um dos melhores jogadores do Palmeiras, que tem mais qualidade.
Agora ele está perdendo o ritmo de jogo. Então, Cuca, põe o Tietê no time. Vai jogar com o Barcelona, com o Thiago Santos, que você precisa ganhar o jogo. Então já devia o Tietê estar jogando e está com mais ritmo de jogo. Então tem um pouco de culpa do Cuca, mas a culpa maior do Alexandre Matos pelas contratações que ele fez. Bom, eu acho, na minha opinião, minha humilde opinião, que o elenco do Palmeiras é melhor que o elenco do Grêmio. Eu acho que vamos saber separar bem, o Cuca é um bom treinador, tem títulos, venceu títulos. Este ano está fazendo um trabalho péssimo no Palmeiras, essa é a minha opinião. Jogou fora a Copa do Brasil e jogou fora o Campeonato Brasileiro ontem. Jogou fora. Cuca, você jogou Paulista fora. Também, né, Murilo? O Cuca não estava no Paulista. Não era ele. Cuca, você jogou fora ontem o Campeonato Brasileiro. Jogou fora. Ao contrário de Renato Gaúcho, que colocou o ataque inteiro titular para vencer o jogo contra os reservas do Atlético Mineiro. O Cuca ontem jogou fora. Então, a gente quer muito que os paulistas saiam bem. Eu quero deixar claro que esse programa aqui é bairrista. Nós torcemos para os 4 paulistas se darem bem. E isso é muito ruim para nós ver o Palmeiras nessa condição. O Palmeiras está tão pressionado nesse momento que se o Palmeiras não vence de 2 gols de diferença ou faz 2-1 na quarta-feira, o Palmeiras está fora da Libertadores. O seu Cuca vai dizer o que com esse elenco? Vai dizer que o elenco foi ruim? Vai colocar a culpa em Beltrano, em Ciclano? Vai fazer o que com o seu Cuca? O que o senhor está fazendo com o Palmeiras esse ano aqui é um trabalho nota 2. É um trabalho nota 2. Apesar do palmeirense gostar dele, tem que gostar mesmo, foi um título brasileiro muito importante, mas esse ano o trabalho do Cuca é nota 2. Eu acho que o Palmeiras tem elenco sim, não estou dizendo que é super elenco, você vê a situação do Flamengo também, que a gente tem que falar aqui, né? Mais um treinador que caiu, mas o trabalho que o Cuca vem fazendo não existe. O Flávio falou, você olha o jogo do Palmeiras, são 11 baratas em campo. Sabe barata? Quando você vai matar a barata, você não sabe para onde ela vai? É o Palmeiras jogando. Não existe o que ele faz mais. Não existe. Todos os outros times jogando em outro estilo e ele insistindo nesse estilo, persistindo em ser o gênio. Então a gente deseja que o Palmeiras vença o jogo. E o que aconteceu ontem, Murilo? Vai ser muito difícil ontem esse jogo do Palmeiras. Uma coisa, é o seguinte. É minha opinião, eu acho inadmissível no futebol profissional alguém tomar gol de escanteio. Se você tomar gol de bola cruzada, mas é uma jogada, enfiou uma bola em profundidade, o cara cruza, o atacante vindo de frente, é uma coisa. Agora, o escanteio, a bola está parada lá. Se você posicionar de forma correta, é impossível, a bola não entra. Vê se o Corinthians toma algum gol de escanteio. Não toma. E faz bastante, mas faz bastante. Tá. Então é isso. Então, o que acontece? Ontem, o Palmeiras tomou um gol de escanteio, o zagueiro que estava marcando, o Thiago Heleno, que fez o gol do Atlético Paranaense, que era o Juninho do Palmeiras, ele se abaixou. Eu nunca vi um zagueiro se abaixar. Mas aí foi falha individual, Flávio. Mas é falha individual. Mas isso é falta de treino, Murilo. Tudo bem, mas foi falha individual. Você pode treinar, mas o cara... Mas quem dá treino? Então, quem dá treino é o Cuca, eu concordo. O Palmeiras não ganha as bolas alçadas na área, o time é mal posicionado. Mas é falha individual, desculpa, não foi falta de posicionamento, foi falha individual. Ponto importante. A gente tem que parar de falar do Palmeiras, gente. É muito assunto do Palmeiras que está perdendo. A gente tem que falar do líder, a gente tem que falar do São Paulo, do Santos. Vamos falar para resumir o que eu estava comentando do Palmeiras. Você acha que o Juninho tem condição de ser jogador do Palmeiras? Para ser o quarto reserva, ele não é ruim. Aí, uma quarta ele é o quinto. Tá bom, e por que escala ele? Quarto, então? Ok, então quem escalou? É o Cuca, é o que nós estamos falando aqui. A gente volta nesse assunto. O assunto agora é o líder do Brasileirão. O líder que está... eu até mudo meu sorriso aqui, porque tem que falar do líder que está sobrando para a alegria do Jaime. Vocês têm que ver o Jaime aqui, nosso cinegrafista, quando eu falo do Timão, a alegria dele, o sorriso. Olha lá, tá estampado. Não dá para mostrar ele, né? O líder, com 47 pontos, olha aí, tá aí vendo o Jaime aí, nosso grande parceiro aqui, o Jaime Aparecido, que fazem parte sim da nossa bancada aqui, são 2 pessoas, nota 10. 2 feras, né, Murilo? Falando aqui, 47. O que é esse primeiro turno do Corinthians, gente? É histórico. Tem coisas históricas no Campeonato Brasileiro que acontecem, coisas históricas no futebol. Mozelli, fale desse primeiro turno do Corinthians. O Rodriguinho voltou a jogar bem agora. Quando ele jogou mal? Não, o Rodriguinho, desde que ele voltou. Ficou uns 4, 5 jogos aí sem fazer gol. Ele não Taticamente ele joga muito. Agora ele voltou ainda a fazer gol e gol decisivo. Mozelli, fale desse Corinthians
que é mais líder do que nunca. Para mim, eu já falei umas 10 rodadas aqui que eu fui criticado, o Corinthians é campeão brasileiro. Foi criticado, você falou. Eu fui criticado sim pelo senhor Monteiro e pelo senhor Flávio. Você falou que era precipitado, você era legal. Não, vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu dei minha opinião está sustentada. Bom, falando do Corinthians, Murilo, que é o que interessa, é o assunto do momento aí, como eu dei no destaque, o Fábio Carille, né? O trabalho dele tem que ser reconhecido, a humildade dele, porque ele tem um plantel que não é milionário, como é o do Palmeiras, como é o do São Paulo, como foi o do Tite, que o Tite tinha, como foi o do Mano Menezes, que tinha Ronaldo Fenômeno, simplesmente. Então, vamos dar mérito para esse treinador que está começando agora. Que ele vai humilde e fala que aprendeu, ele aprendeu, tudo bem, mas ele aprendeu, mas ele tem muito mérito. E a equipe do Corinthians é aquele caso, os jogadores formados na base, e um detalhe importante que dá para perceber no Corinthians, a saída de jogo do Corinthians, aquela triangulação que a gente vê dos dois lados. A gente não vê em time nenhum no Brasil, então isso aí está ajudando muito, que é o lateral direito Fagner e o Gabriel do lado dele, saída de bola. Saída de bola do lado esquerdo, o Maicon que está jogando muito, é canhoto, bom de bola, e o Guilherme Arana. Então isso aí é base que dá para perceber nitidamente nos jogos do Corinthians. Isso é que o Corinthians está acima dos outros. A defesa está compacta também, estão jogadores com personalidade, com confiança. A gente vê os gols, esse gol foi outra cópia, Flávio, foi treinamento. Cobra o escanteio, vem ou o Balbuena, ou vem o menino lá, o Pedro Rodrigues, para cabecear. E está saindo gol assim. E mais detalhe, Mozelli, eu tenho aqui todos os dados do jogo. Finalizações certas, Flávio, finalizações certas do Corinthians, 4. Finalizações certas. Fez 3 gols. Finalizações do Sport certas, 7. Posse de bola do Corinthians, 43%. Posse de bola do Sport, 57%. E aí, Flávio? Explica isso. Isso é eficiência. Eu tenho falado, tá se tornando repetitivo falar do Corinthians, né? O Corinthians fez a melhor campanha da história dos pontos corridos, foram 19 jogos. 19 jogos. O Corinthians teve a menor posse de bola nos 19 jogos. Não é característica do Corinthians ter a bola. Depois nós vamos falar do São Paulo, que tem a maior posse todo jogo e não ganha ninguém. Mas viu, Flávio, mas, assim, vai de encontro com isso que eu falei, dos laterais. Exatamente. Os outros times, para sair, é difícil sair. E o Corinthians sai com rapidez. Então tem aquela chance de pegar o adversário. E aí você analisa, né? Outra coisa. Sempre a quantidade de cruzamentos contra o Corinthians é enorme. Ó. O Sport alçou 31 bolas na área do Corinthians. É muita coisa. Muita coisa. Mas por que os times têm essa estratégia de alçar bola na área do Corinthians? Porque não dá para entrar pelo chão. Isso aí. O time é fechado, o meio-campo marca de uma forma muito eficiente. Todo mundo fala as 2 linhas de 4. Não é tão simples assim. Se fosse assim, todo mundo faz 2 linhas de 4 e ninguém passa. Não é tão simples assim treinar, né? É simples assim, 2 linhas de 4. Agora, o pessoal não quer treinar, e aí vem essa questão que eu fico falando aqui. O treinador faz o trabalho ali de convencer o atleta dele a fazer 2 linhas de 4 no treinamento, fazem treinamento todo dia. Você vai jogar contra o Corinthians, você faz o quê? Se fosse treinador, você vai jogar contra o Corinthians. E aí? É complicado. Já sabe que não vai entrar, então faz a mesma coisa. Treina. Passa 2 horas treinando. Não pode. Então, e o Corinthians, ele tem essa estratégia. Ele dá a falsa impressão para o adversário que ele está dominando o jogo. Mas, na verdade, não é isso. O Corinthians sempre tem, a maioria das vezes, tem o jogo sob controle. E aí, quando sai no contra-ataque, é mortal. Porque o Corinthians tem jogadores rápidos para puxar o contra-ataque, tem os meio-campistas que sabem jogar, o Rodriguinho, o Jadson não está, mas o Rodriguinho está jogando demais, e o Corinthians tem uma vantagem. O Jô é um cara que, independente do tipo da jogada, reparem, a bola vai no Jô, ela não volta. Fundamental. Ou ele segura, ou ele faz o pivô, ou ele recebe em velocidade para fazer o gol. Contra o Flamengo foi assim. Quando eu vejo o Jô jogar, eu lembro muito eu mesmo jogando. É verdade, Murilo. É verdade. Você é canhoto, Murilo? Eu sou um pivô nato, igual o Jô. Eu não concordo com isso. Obrigado, viu, Jô, de me lembrar. Eu acho que o Murilo é muito melhor que o Jô tecnicamente. Ele só está um pouquinho fora de forma. Mas hoje a gente tem que falar do jogo. E tem mais uma coisa, né, que a gente não pode esquecer. O Corinthians contratou um jogador fundamental. Ele está aparecendo, ele vai aparecer devagarinho. Cleison.
Ele é muito bom de bola. É bom jogador. Essa é a contratação certa. É isso que eu falo do Palmeiras. Foi lá, pegou a peça certa. Ele vai começar a jogar. A hora que ele pegar confiança com o Carille, tudo, com o time, a torcida, tudo que já saiu aplaudido, ele vai render muito pro Corinthians. E quem sente falta do Pablo e do Jadson? É impressionante. Você nem sabe, você nem lembra que eles não jogam mais. O Flávio mas estava aquilo que eu falei. impressionante. Tá organizado. Você troca duas peças, não estraga a organização dos outros. Você não acha que o Cuca... O time está muito organizado. O Carille podia dar umas aulas pro Cuca? Meu Deus do céu. Tática. Parece piada, Não ia né? dar. Pela história que o Cuca tem no futebol e do Carille, que teoricamente está começando... Só uma meia hora. Agora, parece uma ironia falar isso, mas o Carille está dando uma aula, acho que para todos os técnicos do futebol brasileiro hoje. O que ele está fazendo... Ontem o Corinthians fez duas... Eu nunca vi. Primeiro tempo Eu acompanho nenhuma. o futebol desde criança. Eu sou apaixonado por futebol. Eu acompanho, estudo. Eu nunca vi um time fazer só duas faltas num jogo inteiro, num campeonato tão competitivo como é o Campeonato Brasileiro, como foi o jogo. E nenhuma no primeiro tempo, né? Então, eu nunca vi o Corinthians fez 3 gols e 2 faltas. Eu não me recordo de ter visto um time fazer mais gols que falta. É mais um recorde, mas esse recorde não é do futebol brasileiro. Eu acho que esse recorde é um recorde... Parabéns ao Corinthians por essa campanha extraordinária, campeão do primeiro turno, com muito mérito e muito louvor. Nós vamos para um rápido intervalo, porque no segundo bloco tem muita coisa para falar. Só um lembrete para você. Dia dos Pais está chegando, vá na Polo Wear. Se você quer comprar um presente para o seu pai, Polo Wear é o lugar certo. Fique agora com o comercial mais bonito do Brasil, Polo Wear. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com o Placar Eletrônico aqui no seu canal 25. Olha, o que acontece no intervalo aqui não tá dando mais, gente. Vocês precisam se conter um pouco. É culpa sua. A culpa é minha. Eu fico quieto aqui, tomo minha aguinha no intervalo e eles não param. O senhor só arruma confusão Entendeu? durante o Termina. programa, imagina no Sabe intervalo. a pergunta que o Flávio fez no intervalo? E se o Carille dirigisse o Palmeiras? O que ia acontecer com esse esquema do Palmeiras? O senhor fica fazendo perguntas que fazem a nossa cabeça voar. Já imaginou esse esquema? O assunto agora é tricolor. Olha, o São Paulo, o Flávio bem falou que o São Paulo ganhou do Botafogo. Parece que fez mal. Porque aí veio com o Coritiba em casa, tinha tudo para ganhar, perdeu e agora perdeu de novo do Bahia. Perdeu do Coritiba, perdeu do Bahia, que são dois concorrentes diretos ali, claro, né? Tá na zona de rebaixamento. E aí, esse São Paulo, Moselli? O Dorival vai dar jeito, falta confiança, perdeu de novo, o próximo jogo contra o Cruzeiro, que a gente vai falar quanto vai ser. E aí, Moselli? Murilo, eu acompanho futebol acho que 50 anos e eu sempre gosto de números, acompanho mesmo, isso que nem o Flávio falou, a gente estuda, gosta.
Eu nunca vi o São Paulo, por exemplo, o líder Corinthians tem 47 pontos. A diferença parece que 28 pontos do São Paulo. 19 tem o São Paulo. São dois rivais, a grandeza do São Paulo. Então o torcedor de São Paulo olha uma diferença dessa, que na verdade são 9 jogos, 27 pontos. E contratar jogador na correria que nem está contratando, não dá certo. Porque o Hernani estava de férias, a temporada é outra. O Petros também. Então fica difícil você montar um time, trocar a roda do carro andando. Fica difícil e vai ter trabalho do Dorival Júnior também, muito trabalho eu acho. Agora no São Paulo o que tem que fazer, que eu acho, modestamente, é chegar e definir bem a posição do Lucas Prato. Ou ele fica lá na frente para fazer os gols, ou ele vem buscar o jogo. Tentar fazer as duas coisas, ele não faz bem nenhuma nem outra. E o São Paulo sente a falta também, que eu acho, de um zagueiro de confiança, junto com o Rodrigo Caio. Que o Rodrigo Caio está dando um azar no São Paulo, que ele jogou com 21 atletas diferentes do lado dele. E cada um que passou por lá, que meu Deus, é Maicon, é Lugano. E outra, reformar o contrato do Lugano. Está escrito aí, é a falta que eu acho da administração, vem de fora o problema do São Paulo. A pressão da torcida, que está ajudando muito por enquanto, a hora começar mesmo, vai ser pior ainda. Reformar o contrato do Lugano por 300 mil. Que isso? Ele não vai jogar, sabe que não vai jogar, então não tem condição, não faz isso. E eu acho que é isso que está acontecendo no São Paulo. Jogadores sem confiança, sem ritmo de jogo, você não vê um sistema de jogo no São Paulo, tá difícil, Dorival Júnior está abrindo o bico já, deu para ver na entrevista dele que ele já está preocupado. Então, olha, a gente vê, é o que eu estava falando no começo, a gente estuda futebol, você vê o time, o Atlético Paranaense, por exemplo, está acostumado nessa zona de rebaixamento, saiu já. Curitiba, está acostumado, Sport. O Atlético ganhou 3 partidas seguidas. Então, o Sport também está aí. Vitória é outro time que não vai ficar. Agora, um time grande, com a grandeza do São Paulo, permanecer nessa zona de rebaixamento por tantas rodadas assim, é complicado. Então eu acho que vai ser muito difícil sair. E vem o Cruzeiro aí, domingo no Morumbi, hein? É outra pedreira. Flávio, a maior responsabilidade é da diretoria? Da diretoria, eu tenho falado desde o início. A diretoria errou no planejamento desde que começou o ano. Já errou contratando o Rogério Ceni. O São Paulo ganhou aquele torneinho lá nos Estados Unidos, nos pênaltis contra o Corinthians. Isso nem leva em consideração. Mas já voltaram, já ganhou o primeiro título. Não fizeram um gol, foram campeões. Né? Então, as contratações são às pressas. Eu acho que o Hernani foi uma grande contratação. Foi. Mas Hernani, sem ritmo, né? O Petros foi uma boa contratação também. Mas são dois bons jogadores que esses sim chegam para resolver o problema. Ao contrário da baciada toda. De Jonathan Gomes, de Arboleda, Ontem, o primeiro gol que o São Paulo tomou foi uma vergonha. Enfiou uma bola em profundidade na esquerda. O cara cruzou a bola no meio da defesa inteira, o cara entrou por trás de todo mundo e fez o gol praticamente dentro do gol. E o segundo foi outra vergonha. Exatamente. Mas essa pontuação é complicada. Em 19 jogos você tem 19 pontos. Eu nunca vi na história do São Paulo. E o que preocupa é o seguinte, o São Paulo pega agora o Cruzeiro em casa e depois ele pega o Avaí fora, que o Avaí, por mais fraco que seja, jogando lá na ressacada, é um time difícil. Vai querer fazer confronto direto. Vai, porque é um jogo de 6 pontos. E depois tem o Palmeiras no Allianz Parque. Então esses são os próximos 3 jogos do São Paulo. Olha, se o São Paulo não ganhar do Cruzeiro, a situação do São Paulo vai ficar muito difícil. Porque eu acho que tem time para sair. Tem times piores do que o São Paulo. Mas o Dorival Júnior parece que não está pegando o jeito. Você falou uma coisa importantíssima, Moselli. O Prato, eu acho que ele faz isso de sair da área, porque a bola também não chega. Então, eu acho que ele fica desesperado, ele tem que sair para tentar buscar o jogo. Mas assim, o São Paulo teve 63% de posse de bola, 503 passes o São Paulo deu, ou seja, fica com a bola. Mas não tem objetividade, não adianta. Não tem aquela jogada aí você tocou num ponto importante, Flávio, aquilo que nós estávamos comentando do Corinthians.
A posse de bola do Corinthians sai rápido dos laterais. O São Paulo fica tocando lá atrás, é Militão, e volta pro Arboleda, vai para lá. E Então, perde gol. Na hora de fazer, tem que Contra fazer o o Coritiba, gol. Cueva Colocar perdeu pra um dentro. gol. Contra o Coritiba foi um vexame maior. O Faz Marcinho logo perdeu um um gol. gol a 30 segundos de jogo, que se faz 1-0 mudou. O Morumbi estava lotado. E logo em seguida, o Cueva também perdeu um gol que o goleiro do Coritiba rebateu, o Wilson rebateu. Ele dominou a bola dentro da pequena área e chutou a bola para E fora. nesse jogo também ele perdeu um gol, hein? Então, Era pra ter feito. perdeu um outro gol feito, um que ele bateu de... Não, mas ele- esse eu acho que deu azar. Passou perto. Mas assim, não pode, quando está numa situação dessa, uma pressão enorme, estádio lotado, você vai jogar contra um time que está brigando com você lá embaixo, como foi o caso do Coritiba quarta-feira. Você, em 10 minutos, ter 2 chances claríssimas na pequena área e você perder esses gols, isso faz muita diferença. Só que o que aconteceu? O São Paulo perdeu. Então, a gente fica triste aqui, porque a gente quer que os 4 times Os 4 paulistas, como o Murilo falou, os né? 4 paulistas. Então, a gente, todos nós temos os nossos times de preferência, mas os times aqui de São Paulo, nós não queremos, isso fortalece. Né? O Guarani está brigando para subir, perdeu de novo, mas a gente quer, quanto mais time paulista na primeira divisão, para nós, melhor. É triste ver o São Paulo. A gente se E a acostumou, Ponte Preta é outra que precisa tomar cuidado. tem que hein? tomar. A gente se acostumou a ver o São Paulo brigando por títulos, com tantas glórias, e ver o São Paulo nessa situação, e olha... Vamos lá, São Paulo. Tá Vamos, difícil, Vamos sair. O Atlético Paranaense, ele ganhou 3 jogos seguidos. Trocou tá com 26 técnico, pontos, Murilo. tá em oitavo. Eu ia perguntar para vocês, às vezes trocar técnico ajuda. Tá, hein? mas Mas às vezes- acabou de trocar, né? O Não Dois- trocou, não. O São Paulo acabou de trocar. Então, não deu certo, mas o caso do Sim, não que tá o dando Murilo certo falou, por enquanto. e o Atlético Paranaense também, e o Curitiba também. Também. Foi Marcelo quem Oliveira. foi no Marcelo Oliveira, campeão Meu no Palmeiras, Deus do Taça do céu. Brasil. Meu Deus do céu, olha, eu não sei para onde vai parar. É. São Paulo, vamos sair dessa que esse lugar não te pertence, não é teu e tem que realmente ganhar confiança. E um abraço para o meu amigo Maurício do estacionamento, que é Ponte Pretano. Maurício, a Ponte Preta precisa ganhar, Maurício, entendeu? Precisa ganhar porque a Ponte Preta tem que tomar cuidado. Um abraço para você. E o Santos, hein? O Santos empatou com o Avaí, 0-0. Jogo com grandes oportunidades. O Santos, que eu achei que ia vencer o jogo pelo menos para ter o psicológico de chance aí de buscar o Corinthians. E aí, Moselli? O Santos ele ressente muito da falta do Lucas Lima, né? O Lucas Lima no jogo, o Santos muda aquele padrão de jogo deles, a colocação da bola, os lançamentos precisos por Rodrigo, é uma jogada que tem no Santos ensaiada. Quando o Lucas Lima pega a bola, ele procura o Rodrigo, que é velocista, faz gol. Então ontem ele sentiu muito isso, a bola não chegava. E até o bom do Santos é a volta do Renato, que está voltando devagarinho. O Santos pode não ter elenco, mas tem um time bom. Está nas 3 competições, né? Duas. Duas Caiu fora da Copa do saiu Brasil, da Copa do Brasil. Tem a Libertadores, deve dar um confronto direto também, Palmeiras e... Vamos torcer, né? Vamos Palmeiras e aguardar. Santos. Daqui a pouco Não, mas prognóstico. vamos aguardar. Daqui a pouco prognóstico. Mas eu acho que o Santos ontem, no fim, ele não fez uma má partida. Ele fez uma boa partida. É que o Flávio falou bem, é difícil jogar lá. Como é difícil jogar na Bahia, porque a gente estava falando de rebaixamento. Como é difícil jogar no Recife. É isso aí, Flávio, é complicado. Levi Coupe ontem falou que o Campeonato Brasileiro é inalcançável. 12 pontos. E aí? Já foi? Para o Santos é inalcançável. Já falei aqui, agora há pouco. Para mim, o único time que pode tirar o título do Corinthians é o Grêmio. Pelo futebol que vem jogando, pela consistência e pela proximidade dos pontos. E ainda tem um confronto direto. Eu sei que é em São Paulo, mas é um jogo que vai ser difícil. Esse jogo Avaí e Santos, eu assisti a maioria dos jogos da rodada. Os principais jogos eu assisti todos. Foi o melhor jogo da rodada para mim. O jogo teve um momento aberto, os times perderam muitas oportunidades, tiveram bolas na trave, criaram chances, foi um bom jogo. Qualquer um que ganhasse o jogo seria E o Vanderlei justo. no fim, outra vez, outro milagre. hein? Esse goleiro... Cartola. A gente tem que falar um Você destaque. está falando que o jogo foi bom, foi 0-0. Mas foi Jogo bom. bom é quando é Foi 3-3, movimentado. 4-4, Jogo 5-4. movimentado. Não, o resultado não diz o que foi o jogo. Porque Foi jogo um bom movimentado, vai na Avenida Paulista e fica olhando os carros passar lá, carro movimentado. Nós estamos falando de gol, estamos falando de futebol. Você só Vocês fala- estão loucos. Ele tá Não, problema, agora vocês gostam de ver jogo movimentado. Ele tá Eu gosto de ver imperdível. gol, eu gosto de ver a bola entrando. Nós vamos ter Jogo que fazer uma movimentado. DR depois. Aqui É não vale a brincadeira. pena a gente discutir com você, mas você não tá chega bem, de falar não tá disso. bem. Bom, próxima Não tá rodada aí, prognósticos. Quero falar de prognóstico aqui porque o tempo urge para dar tempo de tudo. Começamos sábado com Atlético Goianiense e Coritiba. E aí?
Flávio, quanto vai ser esse jogo? O senhor anote aí, para depois não ficar, ei, você viu, você acertou, você errou. Anota aí. O que você quer fazer? Quanto Você quer fazer vai uma ser aposta? Atlético Você quer Goianiense? apostar? Eu Mas quero daqui a quarta-feira pouco. não Quanto tem. vai ser Atlético Goianiense e Curitiba? Quarta-feira não Atlético tem. Goianiense e Curitiba vai ser 1-1. 1-1. Moselli, 1-1. Atlético Goianiense vai ganhar de 3-1 do Curitiba. Vitória da Bahia e Avaí. Clássico. Vitória e Avaí. Flávio. 2-0 Vitória. Vitória. 3-0. Depois que Wagner Mancini assumiu Vitória, é só resultados espetaculares. Eu falei. O Murilo, vou deixa eu dizer. falar uma coisa que me cobraram, inclusive. 2-1. 2-1 para Só o saindo Vitória. um pouquinho, Murilo, rapidinho. Me cobraram do Mancini, que eu falei do Mancini, que eu não gosto do Mancini. Falei, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o Paulista é muito maior que o Wagner Mancini. Isso que eu quis dizer. Não é eu falando do Wagner Mancini, não. O Paulista, ele ficou campeão no Paulista. Então tá aí, Marcos. Tá? Vamos lá. Domingo, 11 da manhã, São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Mozelli, e aí? Domingo, 11 da manhã. Vai ter 60 mil torcedores do Morumbi. Complicado, viu? 0-0. 0-0? 1-1. 1-1. São Paulo vai ganhar de 1-0 esse jogo aqui. Vasco e Palmeiras, domingo, 16 horas. Raulino de Oliveira. Flávio. Palmeiras vai ganhar 1-0. 1-0? 2-0. 2-0 pra quem? Vasco pro Palmeiras. O Vasco não ganha, mas vai cair, hein? Se não tomar cuidado, Vai cair quantos times? Se não Mozelli? tomar cuidado, vai cair 30, é o quarto, só cai 4. é o quarto time. Cuidado, hein? A Vasco, cuidado. 3-2 para o Palmeiras. Atlético Mineiro e Flamengo. Olha que jogão, hein? Eu fui assistir Flamengo e Atlético Mineiro na abertura. Lembra que a abertura foi Flamengo? Eu estava no Maracanã, jogão de bola. Atlético Mineiro, eu já vou dar o resultado 1-1 aqui, antes dos senhores falarem, que vai ser o mesmo resultado do primeiro turno. E aí? 1-1. Esse jogo Isso é é aquele campeão, jogo né? que agora... Esses jogos parece que agora parecem amistoso, né? É o que o efeito Corinthians no É campeonato. efeito Corinthians mesmo. É um Quanto vai amistoso. ser? O Atlético ganha, 1-0. Ganha? O Atlético é outro, hein? Que tem que ganhar um jogo logo, né? Com 23 pontos. Sport Recife e Ponte Preta, o esporte do professor Luxemburgo. E aí? Ô, macaquinha do meu coração, dos meus amigos Handley, Flávio, O Rubinho, Maurício do estacionamento. Maurício o do Maxime estacionamento. ali, parceiraço meu. o Handley Alemão, Ô, Maurício. Rubinho, meus amigos. E Dói aí? no coração. 2-0 pro esporte. A macaca não vai ganhar esse jogo. 1-1. 1-1. 1-1. Eu não gosto de 2-2. Não, Mas 1 a 1. é certeza que esse jogo vai ser 2-2. Deus te ouça. Tá vendo? É por isso que a gente fala que Botafogo e Grêmio. E aí? Quanto vai ser esse jogo? Em Botafogo. 2-1 pro Grêmio. 2-1 pro Grêmio? 1-0 pro Botafogo. 1-0 Botafogo? 2-2. Atlético novo? Paranaense e Bahia. Eu não gosto de 2-2, mas... Atlético Paranaense e Bahia. Flávio? 3-1 Atlético Paranaense. 3-1. Atlético 2-0. Bahia vai vencer esse jogo de 2-1. Santos e Fluminense. Pacaembu, hein? Pacaembu. Pacaembu? Segunda às 20 horas. 2-1 pro Santos. 2-1. 2-0 pro Santos. Santos vai ganhar o jogo de 3-1. E o jogo do Corinthians, né? Em função da Chapecoense, está fazendo aí até um jogo contra o Barcelona, agora, e essa excursão internacional. Ele foi para o dia 23, então não vai ser agora. O assunto agora é Libertadores de América, que essa semana é nitroglicerínica. Essa semana aqui, Libertadores define quem vão ser os 8 classificados e aí vão começar as quartas de final. Vamos lá. Guarani do Paraguai, na sua tela aí, Guarani e River. O primeiro jogo foi 2-0 pro River. Já foi, Flávio? Pra mim já foi. River, Já foi? River vai ganhar. Quanto vai ser? 3-0 pro River. 3-0 pro River? 3-0 pro River. Que massacre, hein? Mozelli, 2-0 o River, eu digo mais, o River vai decidir o título. já tá dizendo que o River vai decidir? Finalista, um finalista é o River. Tem grande chance. Pode porque ver. Eu vou apelar, Mozelli. Vê em parceiramento, só vê em beleza, parceiramento. Dos brasileiros só tem o Atlético na chave. Um minuto, esse programa tem comando. Contra quem o River vai disputar a final? É só você saber. Eu acho que contra o Grêmio, Contra o Grêmio? Tá bom. quase beleza. certeza. River vai passar esse jogo, vai ser tranquilo, 3-1. Jorge Wilstermann, 1, Atlético Mineiro 0. Agora é a volta, na quarta-feira, 21h45, no Mineirão. Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann. E aí, Flávio? 1-1, o Atlético vai cair fora. Elimina Atlético Mineiro? Eu acho que elimina. O Atlético não tá jogando nada.
Pelo amor de Deus, não consegue ganhar de ninguém. E o Atlético pênalti Mineiro. que o Robinho cobrou? Nossa senhora. Você acha que ele tava com uma vontade ou não? Eu acho que vai ser... O Atlético é um time que eu simpatizo. Com dor no coração, mas é melhor o Atlético cair fora agora do que perder depois. Se ganhar, se não me engano, joga com o River, né? Próximo jogo. Assim, parceiramente. É. Mozelli, Atlético Mineiro e Jorge. O Atlético ganha. Atlético. Tá, Galo. Não adianta só ganhar. Não, ele ganhou. perdeu de 1-0 lá. E aí? 2-0. 2-0? 2-0. Passa? Passa. Eu acho que o Atlético Mineiro passa também com 3-1. Que o Atlético Mineiro gosta de tomar um gol, adora tomar um gol. Próximo jogo, The Strongest e Lanús. Foi 1-1 o primeiro jogo. Agora Lanús e The Strongest. E aí? Lanús vai passar. Lanús passa? 2-0 Lanús. 2-0. Lanús, 2-0. Lanús passa também. Eu acho que vai ser 2-2 esse jogo. 2-2. Vamos lá. Eu não gosto de 2-2, mas acho que vai ser 2-2. Emelec 0, São Lourenço 1 foi o primeiro jogo. Agora no gasômetro, São Lourenço e Emelec. E aí, Flávio? 3-1 São Lourenço. 3-1 São Lourenço? Mozelli? Time do velho Chico, Papa, né? 3-0. Time do Papa, né? Time do Papa. O time do Papo tem que ganhar. Esse Papo é sensacional. Teremos Santos e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense perdeu o primeiro jogo, né? Perdeu de 3-2 e agora o Santos pega o Atlético Paranaense na Vila. E aí, o Santos já passou? Na minha opinião, já. Empata esse jogo. O Santos não vai ganhar esse jogo aí, não. É? Vai empatar, mas passa o Santos. Eu acho que o Santos ganha e vai passar. Vai Ganha? ser 1-0 pro Santos. Eu também acho que vai ser 2-1 pro Santos esse jogo. E o Vanderlei vai pegar tudo de novo. Barcelona e Palmeiras. Agora Palmeiras e Barcelona. O Palmeiras perdeu de 1-0 aquele gol no finalzinho. E aí, Flávio, quanto vai ser esse jogo? A sorte é que não é aquele lá, né? Senão é o de Guayaquil. Eu acho que o Palmeiras passa. Vai ganhar por 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras? 3-1 Palmeiras. É um jogo histórico ser pro Palmeiras, hein? Nossa Senhora. Que ganhou um contorno impressionante. E é no Allianz, né? Palmeiras 3-0. 3-0 Palmeiras? 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras. A próxima jogo é Palmeiras e Santos. Olha, apesar da revolta que a gente está com o Cuca, porque qualquer torcedor de Corinthians, São Paulo, vê que o Cuca está com o esquema errado, a torcida vai levar esse jogo. Vai. Torcida do Palmeiras vai levar esse jogo. Barcelona não vai nem respirar. Palmeiras vai lá. ganhar de 4-1 esse jogo Vai nem e o respirar. Palmeiras vai classificar. Grêmio e Godoy Cruz. O Grêmio já ganhou fora, gente. Aquele gol do Ramiro. Entendeu? De 1-0. E aí, Mozelli? Grêmio 2-0. Grêmio 2-0? Fácil? 2-0. Fácil. O Grêmio já passou. O Grêmio vai meter Não, porque o 2 Godoy Cruz era um timaço até outro dia, que vocês falavam aqui, que ficou em segundo lugar. E aí? O senhor é muito corneteiro. O Grêmio vai passar, vai ser 3-0 pro Grêmio. 2-1 pro Grêmio, tranquilo. Nacional 0, Botafogo 1 lá, e agora Botafogo... Olha o Botafogo, hein, gente? O Botafogo tá perdendo o jogo. Ontem empatou com o Cruzeiro, né? E Pelo menos 8 titulares foram poupados ontem. 8. E aí empatou, né? Aí jogou com o time... É. Perdeu do São Paulo e perdeu do Palmeiras em casa. É. Esperamos que não perca do E o Nacional, né? Nacional é chato fora de casa, hein? Vai ser difícil, Nossa o jogo do Senhora. Botafogo. E aí, quanto vai ser, Mozelli? Eu acho que o Botafogo vai passar assim na bacia das almas. 2-1. Se empatar, o Botafogo passa, 2-1. gente. 2-1. Olha, É difícil. O time do Nacional é muito chato, complicado, fora de casa. chato. É impressionante. Eu acho que o Botafogo passa nos pênaltis. No desespero. Botafogo perde de 1-0 e passa nos pênaltis? É. Botafogo ganha o jogo de 3-2 e passa. Botafogo vai passar, Grêmio vai passar, Palmeiras vai passar, Santos vai passar. Esses são os brasileiros que vão... E o Atlético Mineiro também passa. Na minha opinião, o Atlético não passa. Sensacional Taça Libertadores de América, que essa semana definem os 8 principais. E aí vai começar a guerra, porque se passar Palmeiras e Santos, eles vão se encontrar na próxima fase. O assunto agora é Neymar no PSG. Enquanto você vê aí o Neymar chegando ao estádio no seu primeiro dia, entendeu? No seu jogo ali, Neymar chegou. Mozelli, eu quero saber de você. O Neymar tomou a melhor decisão, que agora ele tem que ser protagonista. Agora a responsabilidade é dele, entendeu? Tomou a melhor decisão da carreira dele ou não em ir ao PSG. E aí? Eu acho que tomou, sim. Isso aí faz parte da vida de qualquer um, né? Que o cara quer crescer, ele quer melhorar na vida dele, financeiramente. Só a única coisa que ele falhou é falar que não tanto pelo dinheiro, não. Pelo dinheiro também.
Agora, vai valorizar um pouco mais o campeonato francês, que é um campeonato que fica escondido junto com o português, é um campeonato chato. Mas eu acho que agora vai dar um up assim no campeonato como um todo. As emissoras de televisão também vão começar a transmitir. Acho que ele fez certo. E para o Brasil também, para a seleção brasileira que fica a minha dúvida, se for um bom negócio ou não. O futebol, o que ele vai ter que jogar, o ritmo vai ser diferente, mas para ele, pessoalmente, fez um bom negócio, fez certinho. Quem gosta de assistir campeonato francês é o Flávio. Meu Deus. Você liga lá, está assistindo Lille e... Meu Deus. E quem mais? Eu nunca assisti um jogo do campeonato francês e espero não assistir. O senhor é um fanfarrão, não fale assim no campeonato É francês. muito E ruim tem o o Mônaco é o único. O adversário. assunto é Neymar. Olha, Neymar, monstro. Eu Neymar. falei aqui E já aí? a semana E aí? passada. Eu acho que ele não fez um bom negócio futebolisticamente falando. Em matéria de dinheiro é brincadeira. Neymar, nós estamos fazendo uma vaquinha aqui em Jundiaí para ajudar você, que você está quebrado de dinheiro. Eu acho que ele, jogar do lado daqueles craques do Barcelona, a chance do futebol dele se desenvolver cada vez mais é maior. Agora ele vai ser mais protagonista, vai ser o protagonista do time, vai ser o craque do time, já deram a 10 para ele vai ser o cara. Mas eu tenho dúvidas se em matéria de futebol isso foi um bom negócio para ele. Você acha que jogar do lado do Cavani, do Di Maria, Maria, jogar do lado do Daniel Alves... Matuidi. Você acha que já... Ô Moselli, aproveitar que você conhece muito mais de futebol do que nós. O que você assiste? Afeganistão e Síria, né? Essas coisas. Chinês. Cada jogo que ele assiste, meu Deus do céu. Sei lá. Tem que ter muita paciência. Você acha que já tinha um conchavinho assim do Daniel Alves saber que o Neymar ia para Paris Saint-Germain um pouco antes e falar assim, tô indo, porque ele saiu, né, tranquilo, foi tudo certo, agora se encontraram de novo. Você acha que já rolava assim, olha, né, tô te dando a cola aqui ou não? Tem duas coisas importantes, uma que o Flávio falou, os jogadores que vão estar do lado dele, você também comentou. E eu acho que o Daniel Alves foi fundamental. Joga demais. Daniel foi fundamental para a ida do monstro. Neymar. Agora, nós não podemos esquecer, Murilo, nós estamos falando do campeonato francês, mas o grande objetivo do Paris Saint-Germain é a Champions. Então, na Champions, e o time que tem, que você citou os jogadores aí, é time bom, é um sério concorrente a vencer a Champions. Agora, Que é uma o coisa principal objetivo. importante... Agora, Mas uma coisa importante que ninguém está falando é o seguinte. Quem tirou foi o Neymar, né? Ninguém está falando, o Neymar saiu, ok. Mas o Barcelona, mesmo sem o Neymar, continua muito forte, certo? Lógico. Sim. Agora é o seguinte. Mas não tão Mas espera um forte. pouquinho. E tem 1 bilhão na mão. Dá para contratar o Mbappé, dá para contratar o Coutinho, ainda sobra 400 milhões para Parece contratar que alguém. o Coutinho está quase certo. Deram uma bala pro E Barcelona. o Paulinho também. Existem rumores. A bala que deram pro Barcelona agora, com esse dinheiro ele contrata 3 craques, que o time vai ficar mais forte com esses 3 do que era só com o Neymar. Mas não esquece, quem tirou o Barcelona quem tirou o PSG foi o Neymar, hein? Exatamente. O juiz. Literalmente, O juiz. não, literalmente O senhor vai foi falar ele. que agora foi o árbitro. Acho é que isso? foi. Deu 2 pênaltis que não foi e não deu um gol legítimo do Di O senhor Maria. sempre É uma contra, vergonha. Sempre contra, senhor. Mas tá bom, ganhou méritos daquela época. Para mim, parabéns ao Neymar por esse passo na carreira dele, sucesso a esse cara vitorioso, vencedor, esse cara que está sempre buscando aí novos desafios. É um novo desafio porque agora ele tem a responsabilidade, entendeu? De realmente ser protagonista. E vocês viram a apresentação dele, gente? É. A torcida cantou Ligala. Aquarela Brasileiro dentro do estádio. Foi sensacional. E com o nome dele, né? Show. Sensacional, com o nome dele. Sensacional. Parabéns a esse passo aí. Neymar, E de uma certa que o Neymar forma, faça Murilo, história ele aí. tenha muito sucesso, a pra gente torce Copa por também, ele, E né? de uma certa forma, eu acho que recupera um pouco daquele 7-1 danado do Filipão. Recupera a imagem do Não, futebol e ele brasileiro. estando bem, ele é o maior craque brasileiro pouco, em atividade. um Ele é o maior pouco, craque brasileiro em atividade. Um pouco. É importante que ele esteja com a autoestima lá em cima para a Copa do Mundo ano que vem. vai ser Neymar importante pro monstro, Brasil. Neymar monstro. Pra gente poder encerrar aqui o programa, nossa Liga Cartola continua aqui com o Iago Henrique em primeiro lugar, tá aí na sua tela. O Marco vem em segundo com Fúria, 1.204 pontos. Em terceiro, Carlos Henrique, nosso mestre Carlos Henrique. Em quarto, Nivaldo Moselli, o M10. Em quinto, Ralph. E em sexto, Guilherme Corelosti. O senhor tá onde aqui, senhor Flávio? Eu estou em 10º. O senhor, Meu Deus, que o fácil. senhor continua passando essa Tem vergonha. abraço hoje, não vergonha. tem? Pra gente fechar o programa, Moselli, você quer mandar um abraço pra Quero quem? mandar um abraço para o Almir Morassuti, que está vidrado na gente, sempre assistindo, com os amigos Santista, hein? Santista, mas ó, falamos do Santos bastante hoje, hein? Um abração, Almir.
Flávio, você quer mandar um abraço para queria alguém mandar pra gente poder encerrar o programa? Um beijão para os meus filhos, e essa semana é a semana dos aniversários. Né? Minha sobrinha Maia fez aniversário, minha filhada também. Te amo, parabéns, princesa do tio. E para Laura também, que faz aniversário hoje. Laurinha, um beijo para você, parabéns, que Deus te ilumine. E a Julinha que está pedindo ali para você mandar Já mandei um beijo para os meus filhos. Né? Eu quero mandar um abraço pro Araújo, o Jô, os 2 melhores cirurgiões capilares da cidade, entendeu? Que a gente não corta o cabelo lá, é um cirurgião capilar. Araújo, você é um cara sensacional, merece todo sucesso. Um abraço pro Jô também, que se aposentou. Jô, volta, Jô. Acho que tem que fazer uma campanha em Jundiaí, #VoltaJô. Um abraço para você, Araújo. Um abraço a todo amigo jundiaense aqui. Essa semana tem muito futebol, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Valeu, Jundiaí. Valeu, amigos. Valeu, Placar Eletrônico. Obrigado. Valeu.